Irmãos, lembrando que nós temos tratado da temática culto, para aqueles que estão nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. É uma aula de escola dominical, você pode ficar à vontade para perguntar, para interagir conosco, contribuir, apontando aspectos que às vezes a gente não esteja abordando. Então é uma aula para que você fique bem à vontade para interagir conosco. Lembrando que a gente está dentro de um curso, que é o curso da Confissão de Fé de Westminster. Inclusive, algumas pessoas têm acompanhado o nosso curso através do canal do YouTube. Então, nós estamos dentro de um capítulo da Confissão de Fé, que vai lidar com o culto e quanto ao dia do culto, que é o domingo. Nós ainda não chegamos na parte do dia do culto, mas nós estamos tratando da temática culto. Esta já é a quarta aula dentro deste assunto. Então, é um assunto muito rico, quando você vai estudar os aspectos envolvendo teologia, você encontra módulos inteiros só sobre culto. Então, eu estou esbarrando em algumas coisas, não estou fazendo de forma tão longa, mas também não de forma tão rápida, como a gente fez outros capítulos, da Confissão de Fé. É necessário a gente caminhar num ritmo adequado para a gente entender bem este assunto. Afinal de contas, é aquilo que a igreja foi chamada para fazer todos os domingos. É aquilo que você e eu fomos chamados a fazer. Nós fazemos constantemente o culto ao Senhor. Este é o ápice da reunião que a igreja tem, o culto ao Senhor. Embora seja a atividade mais importante das nossas vidas e a atividade mais importante da igreja, muitas vezes a gente não para refletir sobre. A gente só faz, mas a gente não estuda como fazer ou em que áreas nós estamos errando ao fazer. Penso eu que essa é uma boa oportunidade para que você possa, à medida que você comece a cultuá-lo, nos domingos à noite, nosso horário aqui é à noite, você começa a perceber por que as coisas são desta forma. Existe uma questão teológica por detrás, que a gente não fica sempre explicando, porque o culto não é para você ficar explicando, é para você fazer diante de Deus mesmo. A hora de explicar é numa aula e tudo mais, Mas eu espero que à medida que você estude, você comece a entender por que é que a igreja tem esses determinados passos, por que a igreja canta determinadas músicas, por que a igreja faz desta forma. Tem toda uma questão teológica, bíblica por detrás. Lembrando sempre que é no culto que vai despejar ou vai canalizar aquilo que nós cremos. A forma como nós cremos, tudo isso vai acontecer de forma visível no culto. Por isso que muitas vezes os cultos são muito confusos. Culto de um jeito, num domingo, no outro totalmente diferente. É porque, na verdade, às vezes não tem uma sistematização teológica. A pessoa não crê de uma forma coerente. E aí, quando vai adorar, acaba também manifestando isso. Eu já mostrei essas obras, que nós temos usado de referências. Então, muito que eu estou falando aqui, você encontra em livros como estes aqui. Essa carta pastoral da igreja é muito importante. Também nessas palestras, tudo isso aqui eu já falei um pouco mais detalhado, indiquei para vocês. Então, muitas coisas vocês encontram nestes materiais que eu estou utilizando. Lembra sempre, e como esse assunto é um assunto muito rico, sempre tem pessoas novas também, então sempre que a gente dá um passo, a gente precisa voltar um pouquinho, revisar bem essa parte, para dar o segundo passo. Então, todas as vezes nós estamos falando sobre culto, mas sempre a gente precisa lembrar que não é simples a gente falar a palavra culto. A palavra culto, ela tem um sentido amplo, que é o sentido que está relacionado com toda a nossa vida. Assim, a primeira pergunta, por exemplo, do nosso catecismo é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar e gozar a Deus para todo sempre. Então, nós fomos feitos para adorar a Deus. Num certo sentido, tudo que nós fazemos deve ser feito diante de Deus em adoração ao Senhor. Essa é uma palavra com um sentido amplo de culto. Ela é bíblica? Ela é. Paulo vai utilizar. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Aí ele vai dizer o quê? Que é o vosso culto racional. Percebe? É culto. Mas que culto é esse? Ele está dizendo da vida. Ele está dizendo: apresente a vida de vocês como um culto, não a reunião apenas.
Não o cantar apenas, não apenas o orar, mas a vida de vocês como culto. Tudo que nós fazemos coram Deus, ou na presença de Deus. Essa é a perspectiva de uma vida de adoração. Então você trabalha, você estuda, tudo isso. Você está fazendo isso, você está fazendo de uma forma que deveria ser como um culto agradável ao Senhor. Uma forma que Deus se agrada. Porque Deus tem uma forma como um cristão é um profissional. Deus tem uma forma de reger isso. Deus tem uma forma como o cristão é dentro de casa, na família. Então tudo isso está diante de Deus e Deus está recebendo ou reprovando as suas atitudes. A ideia disso é o sentido do culto amplo. Mas a palavra culto é usada no sentido restrito também, que é um momento que você separa dessa vida ordinária, dessa vida que acontece naturalmente diante de Deus, mas você separa um momento para fazer atos devocionais a Ele, ou um ato litúrgico a Ele. Você vai orar, você vai cantar, você vai ler a Bíblia. Então a gente está falando de um culto num sentido restrito, e a Bíblia usa tudo isso. Há uma aula em que a gente trabalha isso com bastante detalhes, você pode acessar no YouTube. Esse culto ele pode ser individual, que é o que nós chamamos de momento devocional. Você fez seu momento devocional, você acordou, você leu a Bíblia, orou. Quer dizer, é o seu culto individual. A Bíblia diz, entra no teu quarto, ora o teu pai em secreto, e está regendo um tipo de ação que você deve ter. Existe o culto familiar, que é o que nós estamos propondo neste livrinho para vocês, nessa semana. Quer dizer, não está excluindo o individual, você pode fazer várias vezes no dia, a hora que você quiser, mas separa um momento para você fazer com a sua família. E aí você vai reunir a sua família. Isso está lá em Deuteronômio, tem vários lugares da Bíblia. O culto é na família que acontece. E existe o culto público, que é o culto da congregação, do povo de Deus reunido. Percebe? Ele vai desde o aspecto indivíduo, para o aspecto família, e aí para a família maior, que é a família do povo de Deus. Então, esses três aspectos, a gente chama também de culto, no culto restrito. O que é que nós estamos tratando aqui, mais especificamente? O culto público, o culto congregacional, o culto que nós fazemos no dia do Senhor, no domingo. A gente sai de lugares diferentes, nos reunimos para adorar a Deus. Percebe que existe dimensão diferente e um não exclui o outro? Você tem seu dever de adorar a Deus sozinho, mas você não pode ignorar o seu dever de adorar a Deus comunitariamente. O fato de você estar na igreja no domingo não isenta você da semana da sua adoração individual. Mas o fato de você ter adoração individual não isenta você da adoração congregacional. Elas se autoalimentam. E aqui é que muitas vezes as pessoas se perdem. Hoje, por exemplo, com a facilidade das redes sociais e tudo mais, e que é bom, a gente mesmo utiliza, a gente no momento mesmo estamos sendo gravados, transmitidos ao vivo, e diversas vezes chega mensagem de pessoas que estão acessando, é muito bom isso, não é nada de ruim em utilizar a tecnologia. Mas no meio disso tudo, às vezes fortalece na mente de alguns a ideia de que, eu adoro a Deus em casa, eu não preciso estar lá. Eu tenho o conforto aqui de casa, eu não preciso nem me levantar, na cama mesmo eu ligo a televisão, assisto lá o culto e tal. Percebe? É uma dimensão equivocada. Por quê? Porque falta o aspecto congregar, de estar um com o outro. Essa dimensão virtual, ela pode te ajudar na devoção individual a Deus. E até mesmo no culto familiar. Mas ela não vai fazer o culto congregacional, o culto público da Assembleia, porque requer um com o outro, requer você ouvir o outro, não apenas você assistir o culto. Então, você não assiste o culto, mas você presta um culto ao Senhor. E à medida que você vive uma vida de santidade, o seu culto é afetado com isso. À medida que você tem uma vida ímpia no decorrer da semana, a sua adoração do domingo é comprometida. A Bíblia diz que Deus estava revoltado com assembleias solenes do povo lá em Isaías. Assembleia solene, culto congregacional. Por quê? Porque eles estavam distorcendo o direito do órfão, da viúva, estavam defraudando e fazendo diversas coisas. Está dizendo de coisas práticas da vida. E depois queriam chegar lá e oferecer o sacrifício de acordo com o ritual, com a lei.
Deus está dizendo, eu estou farto disso. Mas isso não significa que Deus não goste do ritual. Significa que o ritual precisa ser compatível com a vida. Outras vezes o contrário acontece. As pessoas com um coração legal, compromissado, querendo boas coisas diante de Deus, vão chegar diante de Deus de um jeito que Deus não ordenou. Aí Deus diz, eu não aceito esse culto. Então as coisas estão conjugadas. A forma como você vive afeta a forma como você adora, e a forma como você adora afeta a forma como você vive. Então, culto no sentido amplo da vida e o culto restrito, eles estão associados. Nós vimos que o culto público, ele não está preso a um lugar. Quando eu estou falando culto público, a partir de agora, a gente não está falando do culto que é prestado aqui só. Ele pode acontecer lá embaixo, ele pode acontecer no meio da rua, ele pode acontecer em qualquer lugar, desde que ele seja convocado para ser um culto público ao Senhor. E de preferência que ele aconteça no dia do Senhor. Ele deve acontecer sempre aos domingos. Você pode até ter culto numa outra data, não há problema. Se você fez a convocação, ele passa a ser culto. Você não pode substituir em relação ao dia do Senhor, porque esse é o culto que Deus ordenou, um culto semanal diante dele. Por que é domingo? Isso aí deixa mais para frente, a gente estuda, tá bom? Vai continuar, o curso vai chegar nessa parte do porquê que é o domingo que a gente faz isso. Não porque não fazer no sábado, não fazer na sexta. Por que tem que ser no domingo, o dia que o culto acontece? Com isso eu não estou dizendo que não possa fazer cultos também em outro dia. Só não pode substituir o dia do Senhor. Dizer, não, eu fiz o culto lá, está resolvido. Não, o culto ordenado por Deus deve acontecer no dia do Senhor. Desde a aula passada, nós entramos então a fundo. Então as duas primeiras aulas nós ficamos mais nessa parte, culto amplo e culto restrito, você encontra no canal do YouTube. No domingo passado, nós entramos no fato de que culto é coisa séria. Culto é coisa séria. Nós entendemos, nós da tradição reformada, aquilo que a confissão de fé vai descrever e nós o chamamos como o princípio regulador do culto. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Quando a gente pensa no culto que acontece aos domingos, lembra? Eu estou falando do culto, eu estou pensando, aqui no nosso caso, na terceira igreja, a gente está falando de qual atividade? Do que acontece no domingo às 19 horas. Esse horário não é padrão, não precisa ser à noite, pode ser de manhã e tal, mas aqui nós temos um culto só que acontece às 19 horas. Durante a manhã, o que nós estamos tendo agora, escola dominical, o que nós tivemos ontem, programação dos jovens. Ah, Deus não gosta? Não, Deus se agrada, é importante essas coisas. Mas isso não é um culto ordenado por Deus. Por isso existem coisas que acontecem numa escola dominical, a gente fez lá brincadeiras e tal, que não vai acontecer no culto. Então, saber separar essas duas coisas. Então, quando eu estou falando agora, eu estou dizendo desse culto que nós oferecemos a Deus, no caso da terceira igreja, sempre aos domingos, às 19 horas. O que é que rege o culto? As Escrituras. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, tal coisa, me mostra na Bíblia que tal coisa é errado fazer no culto. Essa não é a pergunta sábia a se fazer. A Bíblia não foi escrita com o propósito de fazer uma lista de coisas que são proibidas. Você não encontra isso. Por exemplo, encontra na Bíblia proibido fazer um teatro no culto? Você não encontra. Ah, então já que não está proibido, eu posso fazer. Não, essa é a lógica errada. A Bíblia não tem como propósito fazer a listagem, ela nem tinha como fazer uma listagem. Cada ano surge uma coisa nova que as pessoas querem fazer. Como é que a Bíblia vai fazer uma listagem de coisas que são proibidas? Daqui 2000 anos surge uma outra coisa, e aí não está escrito lá, então eu posso colocar. Percebe que não faz sentido? Não tem como a Bíblia listar as coisas que são proibidas. O que ela faz é o contrário. Ela lista as coisas que ela ordena. Aquilo que tem que ter. Tem que ter isso aqui no culto. Então nós chamamos isso do princípio regulador. O culto tem que ter os elementos e somente os elementos que Deus ordena. Nós não podemos criar novos elementos. Então a pergunta não é Deus proíbe, a pergunta é Deus ordena. Percebe que é diferente? É diferente.
Deus ordena que isso seja feito. Esse é um princípio que é utilizado em diversas coisas. Se você quer identificar uma nota falsa, não necessariamente você vai estudar todas as notas falsas que existem, porque sempre alguém cria uma outra. Você precisa conhecer bem o verdadeiro. Conhecendo o verdadeiro, você olha para o falso e identifica. Esse é o princípio bíblico. Conhecendo os princípios que Deus ordena, você olha para os outros e diz: isso aqui Deus não ordena, então não pode entrar no culto. Adoração é coisa séria, é o ponto central de todos esses aspectos da Escritura. Lembra, chegou ao ponto de quando Cristo estava encarnado, Satanás chegar para Jesus e fazer uma negociação, uma proposta. Ele diz para Jesus: olha, está vendo esse mundo? Coloca Jesus no alto, mostra todas as glórias do mundo. Ele diz assim: tudo isso eu te darei, porque me foi dado, e foi dado a ele por causa da queda de Adão. Ele tinha autoridade sobre o mundo, ele é chamado do príncipe desse século, lembra tudo isso? Então Satanás não está mentindo. Satanás tinha autoridade sobre os reinos deste mundo. Aí ele olha para Jesus e diz: tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, é teu. Se a gente fosse pragmático, pensando assim, não, o que importa é ter um monte de gente servindo a Jesus. Parece uma boa proposta. Afinal de contas, basta Jesus adorar, se dobrar diante de Satanás, Satanás vai entregar o mundo todo para ele. Mas está totalmente distorcido isso. E Jesus olha para Satanás e diz: só o Senhor adorarás, só a Ele darás culto. Percebe? Esse é o ponto. Jesus vai conquistar a autoridade sobre o mundo, para resgatar os seus eleitos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele vai fazer isso através da cruz do Calvário, expulsando o príncipe deste mundo que é Satanás. Vai se sacrificar, morrer, ressuscitar. Porque só a Deus deve ser dada a adoração. De certa forma, essa é a motivação nossa de evangelizar, por exemplo. A evangelização é algo que Deus ordena que nós façamos. Mas este não é o fim último nosso. Muito comumente as pessoas acham que a evangelização é o objetivo final nosso. Não é. Tanto é assim que haverá um momento que não vai existir mais evangelização. Quando Cristo voltar, vai ter que evangelizar alguém? Não. O que vai existir quando Cristo voltar? Adoração. Por que se evangeliza? Para que eleitos de Deus sejam alcançados e possam adorar a Deus. Percebe que o fim principal é a adoração. O meio para isso é a evangelização. Você evangeliza para que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e adorar a Deus. Então ninguém está dizendo que não deve evangelizar, ao contrário, estamos dizendo que tem que evangelizar. Eu só estou dizendo que qual que é o fim último? A adoração. E é isso que está por detrás de todas essas coisas. Por isso que Satanás diz: se me adorares, eu te dou tudo. Jesus diz: não, só pode adorar a Deus. Então toda guerra passa por isso. Se vamos ou não obedecer o princípio regulador do culto. Se vamos adorar a pessoa certa, do modo certo. Se nós adorarmos a pessoa errada, Satanás não está nem aí para isso. Então pode continuar vivendo tranquilo. Se nós nos reunirmos domingo após domingo para adorar aquele que não é Deus, para adorar o pastor, no sentido de tudo girar em torno dele ou para a glória dele, se nós reunimos para adorar nós mesmos, né? Muitas vezes isso acontece nas igrejas. A igreja vive para adorar a si próprio. Ah não, pastor, a gente usa o nome de Deus. Sim, mas é só pretexto. Porque na hora de pensar no culto, a gente pensa em como nos agradar. Então isso é uma visão equivocada de adoração. A gente está se reunindo para adorar nós mesmos. Quando eu falo a gente, eu não estou dizendo necessariamente nós aqui, tá? Estou pegando em tese, de modo geral. Então isso que deve reger. Às vezes as pessoas pensam assim: vamos fazer um culto para... Poxa, vai vir tal pessoa na igreja e não é crente, né? Então a gente tem que fazer um culto desse jeito. Aí a gente está pensando em agradar o descrente com o culto? Se o culto é a Deus, não faz sentido nenhum. Na verdade, irmãos, biblicamente o culto vai fazer duas coisas. Ele vai exaltar o nome de Deus, vai despertar os incrédulos
para um fato de que existe alguém maior do que todos aqui presentes e que deve ser adorado, que é Deus. É isso que um incrédulo deve sentir ao chegar num ambiente de culto. Dizer, existe alguém que esse pessoal adora. Isso pode gerar um quebrantamento, uma aproximação, uma conversão dele, ou isso pode gerar um ódio. Lembra que Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Então, esse é o fato, esse é o povo de Deus no mundo, é assim que a Bíblia descreve. Por isso que a adoração é coisa séria. Essa questão do princípio regulador do culto, ela está aqui sintetizada na confissão, ao dizer que, ele vai dizer que Deus, é poderoso, mostra tudo isso na natureza, que deve ser adorado e tudo mais. Então, pelo mundo lá fora, você consegue saber que existe alguém que deve ser adorado. Vamos ver agora? Mas é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então nós prestamos o culto às 3 pessoas da Trindade, e só a Ele, só a Deus. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente a de Cristo. Então só a Deus, depois da queda, antes da queda, Adão adorava a Deus diretamente. Após a queda, para você chegar diante de Deus, você só faz isso através de Jesus Cristo. Não tem como chegar em adoração a Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. Mas essa adoração, como eu disse que é o ponto central das Escrituras, ela tem sido problema na história do povo de Deus. Se esse é o objetivo para o qual Deus nos chamou, essa é a grande luta que existe no decorrer da história bíblica. Por isso que nós vimos 2 eventos já. E aqui eu não estou listando todos, tá? Tem muitos outros momentos. Eu só estou mostrando para você como se fosse num pequeno fio, pegando lá no início, desde a queda, indo até o Novo Testamento. E mostrando para você quanto que o culto esteve envolvido nos pontos centrais. Caim e Abel, nós vimos o primeiro assassinato da história, lembra? Caim mata Abel. Por que Caim mata Abel? A gente diz, por inveja. Sim, essa é uma parte da resposta. Mas inveja em relação a quê? Em relação a quê? Culto. O culto de Abel foi aceito. O culto de Caim não foi aceito. Óbvio que isso tem a ver com quem Caim era. Deus diz para ele, Caim, se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, não serás aceito. Está dizendo, me adore tendo a vida correta e de forma correta, você vai ser aceito. Eu não faço predileção entre Caim e Abel por pessoa, é pela forma como eles estão adorando. Mas isso gerou ódio, como eu disse, quando o incrédulo vê a adoração de Deus, ou ele é impactado e se converte ao Senhor, ou ele cria ódio a isso. Ele diz, não deve ser assim, tem que fazer assim, não sei o quê, mas não sei o quê. É isso que tem que acontecer. Caim faz isso, Caim fica irado. E Caim vai e mata Abel. Se você perceber, a primeira morte é por causa de adoração, porque alguém adora verdadeiro. Infelizmente, não é a última morte. Até hoje, em alguns lugares do mundo, por que tem gente que é morto, o cristão é morto? Por causa da fé que ele tem, por causa do Deus que ele adora. Então, na verdade, é um assunto muito sério, que dependendo do país em que você está, você pode ser morto por você adorar somente a Cristo Jesus. Lembra em Atos dos Apóstolos? Eles chegam para eles, olha, vocês estão dizendo que só Jesus é o Senhor? Na verdade, César é o Senhor. O império está aqui, se dobre diante das imagens de César. Por detrás disso é a adoração. E eles estão dizendo, não. E por isso muitos vão presos, vão decapitados, morrem. Há um martírio na primeira parte da história da igreja, nos primeiros 2 séculos, por causa disso.
por causa de adoração. Então começa lá em Caim e Abel. A gente viu no domingo passado o bezerro de ouro, como que Deus libertou Israel do Egito. Israel ficou 400 anos no Egito. O livro de Êxodo narra isso. 400 anos escravos do Egito. Eles são libertos. Deus faz aqueles 10 pragas, abre o mar, coisas extraordinárias acontecendo. Deus leva o povo para o monte, onde ele vai dar a lei dele, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você tem a pessoa que deve ser adorada. Não terás outros deuses diante de mim. Você tem um modo como deve ser adorado. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Aí descreve de todo lugar. Ele está dizendo, não basta apenas adorar o Deus, mas não pode adorar a Deus com representações de imagens. A forma de adorar o Deus também é determinado nas Escrituras. Moisés está lá no monte e pensa que não, começa a demorar. E o povo resolve então construir para si um bezerro através de um homem chamado Arão. E quando Arão faz o bezerro, o que às vezes passa despercebido é o nome que ele dá para o bezerro e associando ele ao culto. Ele diz assim, e é festa ao Senhor amanhã. O Senhor é Yahvé. Na mente de Arão, ele não estava criando um outro Deus e excluindo o Deus que libertou eles. Na mente de Arão, ele está criando uma representação, que é uma representação dos deuses egípcios, e é possível a gente adorar a Deus com essa representação. Ele diz, amanhã é festa ao Senhor que nos libertou do Egito, através do bezerro. Deus fica irado com isso. Deus chega a dizer para Moisés, desce, e o povo se desviou. Moisés desce, vê a situação, e Moisés propõe então, quem é do Senhor chega para mim, quem não é está do outro lado. E Moisés diz, é hora de passar a espada e purificar o povo. Pessoas são mortas. E aí tinha filhos, irmãos, mãe. Diz, por quê? Porque a adoração foi corrompida. Quem é que quer adorar o Deus verdadeiro é desse lado. Quem não quer adorar o Deus verdadeiro é contra. Esse foi o fato. Naturalmente que o período do Antigo Testamento não deve servir para nós como norma de aplicação da lei, no sentido de que Deus não está dizendo que o cristão deve então sair para matar aqueles que adoram outros deuses. Não, não é esse o ponto. O ponto é, em Israel, igreja e Estado é uma coisa só. A nação que está sendo formada não é uma nação, é uma igreja. E dentro daquele povo tem gente que quer adorar um bezerro junto com o Deus. Fazer festas em volta, e a palavra aí no Novo Testamento explica que houve em questão de orgias sexuais, inclusive. Eles se levantaram, dançaram e tiveram relações sexuais. Um culto paganizado, igual acontecia no Egito. Eles imitam o culto cultural que eles conheciam. Como é que eles passaram esses 400 anos vendo o povo adorar? Adorar um Deus lá que é um bezerro, um boi, um bezerro. Eles estão reproduzindo isso. Moisés chega, não, a gente tem que excluir esses que não adoram o Deus verdadeiro. Se fosse nos dias de hoje, ia dizer, você quer adorar a Deus do jeito que Deus ordena? É assim. Não quer? Então você vai ser excluído da igreja, porque não tem como negociar a adoração. É isso que acontece. Naquele momento, para tirar as pessoas do povo, acontece a morte daqueles indivíduos. No nosso momento, a gente tem outra forma de tirar, através da exclusão. Porque a adoração não pode ser contaminada. Esse foi um evento tão forte que vai repercutir na história de Israel. Várias vezes eles vão dizer, mas vocês lembram o que aconteceu lá no deserto? Quando o povo se levantou, fez... Paulo vai usar isso em Corinto, quantos anos depois? Dizer, isso foi para ensinamento, que não podemos mesclar na adoração. Então culto é coisa séria, culto é coisa séria. Olha mais, o nosso irmão Leonardo já leu o texto de Levítico, do Levítico 10, que conta a história de Nadab e Abiú. Pensa você, o povo foi isso, teve então a adoração do bezerro, Deus meio que purificou o povo. Quem é o sacerdote em Israel? Quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote em Israel naquele momento aí de Moisés? Arão. Arão é o sumo sacerdote. Os filhos dele são os sacerdotes. Nadab e Abiú são filhos de Arão.
Eles são os responsáveis pela adoração, porque naquele momento não era todo mundo que podia adorar diante de Deus, era adoração representativa através do sacerdote. Você chegava com o sacrifício, o sacerdote oferecia, então eles mediavam essa relação. Então você tem os filhos do sumo sacerdote, não é apenas filho, eles fazem parte do ofício sacerdotal, eles são sacerdotes sobre o povo, e quem vai herdar essa sequência pós-morte de Arão. Mas eles vão oferecer sacrifício, fogo estranho. O Leonardo, ele só me perguntou qual era o tema, mas eu não falei que eu ia falar de Nadab e Abiú também. Então ele, de forma bem precisa, encaixou bem. Parabéns, superintendente. Já me ajudou, já me ajudou. Lembra, ele leu um texto antes de ler a história de Nadab e Abiú. O que falava naquele texto? A forma como deveria acontecer esse fogo. O que deveria ser colocado para gerar esse fogo. Mas Nadab e Abiú resolveram colocar do jeito que eles quisessem. Colocar uma coisa nova naquele fogo. Deus mata Nadab e Abiú. Continua Deus purificando a sua adoração. Porque senão o sumo sacerdote estaria conduzindo o povo a adorar errado. Poxa, mas só foi uma mudança sequer lá no fogo. Mas Deus ordenou como Ele quer ser. Esse é o ponto. O ponto não é a motivação do coração. O ponto é, Deus ordenou sobre isso? Sim. Então como que você agrada a Deus? Fazendo o que Ele manda. Fazendo o que Ele manda. Pós Nadab e Abiú, você tem... A história vai longa, né? Como eu falei, estou pegando algumas partes da história. Pensa no início de uma monarquia que vai acontecer em Israel. Passa o período todo de Moisés, há conquistas, aquela coisa toda, vem Josué, juízes. Daqui a pouco eles querem um rei, colocam Saul para ser rei. Qual que é a causa de Saul deixar de ser rei? Por que Deus rejeita Saul de ser rei em Israel? 1 Samuel capítulo 15. Volta só um pouquinho, depois a gente chega no 15, mas só para a gente entender a história, só para você ver a sequência. Olha 1 Samuel, volta só um pouquinho aí no capítulo 11, ó. Olha o título que está acima do verso 12 na sua Bíblia. Lembrando que o título não é em si inspirado, mas às vezes nos ajuda a entender o resumo, né? Olha lá o título, acima do verso 12. Saul, proclamado rei. Então Saul é proclamado rei. Vira a página. Capítulo 12, Samuel resigna o seu cargo. Capítulo 13, a guerra entre os israelitas e os filisteus. Olha lá o finalzinho, em cima do verso 8. Saul oferece sacrifícios e é reprovado pelo Senhor. Pensa, ele foi constituído rei, ele sai em combates, mas ele resolve querer conduzir a adoração. Não deveria ser ele, deveria ser Samuel, e aí Deus então o condena. Olha lá o verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Perceba o contexto que isso está. Saul quer sair para a guerra, e há uma cerimônia de consagração, de culto ao Senhor antes disso acontecer, e o povo está lá. Começa a demorar. Samuel falou que chegaria, e já está chegando o sétimo dia, e Samuel não chega. E o povo está indo embora. Aí Saul fica, poxa, o que adianta eu ficar esperando Samuel aqui, e quando chegar tiver pouquinha gente? O povo está tudo indo embora, descontente. Talvez poderia até dizer assim, poxa, Saul, rei, como é que você deixou o horário atrasar, né? E tal. Aí ele tem uma ideia, diz, eu vou dar um jeito nesse negócio, eu não vou deixar perder o povo. Olha lá o verso 9. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, vamos ler? Forçados pelas circunstâncias. A gente gosta de usar isso, mas não tinha outro jeito.
você vai ver no decorrer da história bíblica, quase sempre a quebra do mandamento de adorar a Deus de forma correta está relacionado com a afirmação de que não tinha outra forma, eles me pressionaram. O Arão falou isso quando fez o bezerro. Ele disse: Moisés, o povo me pressionou, você conhece o povo, aí eu joguei lá, saiu isso. Agora Saul dizendo: Samuel, como é que a gente ia para a guerra sem a benevolência do Senhor? O povo estava todo indo embora. Não tinha como, as circunstâncias me forçaram a chegar lá e oferecer o sacrifício. Nós queríamos a bênção do Senhor e queríamos o povo presente. Talvez pareça uma motivação a princípio correta. Eu falo a princípio porque nunca é correto quando é desobediência a Deus, tá? Mas parece nobre. Parece nobre. Olha lá a resposta. Então disse Samuel a Saul: procedeste, estou lendo o verso 13, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Que coisa! Seria naquele momento que Deus iria confirmar a descendência de Saul reinando. Aquilo que ele vai fazer com Davi. Vai dizer: Davi nunca vai faltar um descendente seu para reinar. Mas Saul, você procedeu neciamente, você não guardou os mandamentos que o Senhor ordenou. Irmãos, a coisa que Deus mais se agrada é se nós guardamos os mandamentos. Deus não se impressiona com a nossa capacidade vocal. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com a quantidade do nosso dinheiro que nós dizimamos ou ofertamos. Lembra da viuvinha pobre que deu uma moeda? Jesus disse: essa deu mais. Não é a quantidade. Deus não se impressiona, né? Mas Deus se agrada com a obediência. Se é obediência, vamos sem entrar em todos os debates, mas pensando no dízimo, é 10%. Alguém que ganha 10 mil, 10%? 1.000. Aí a pessoa vai dar 900 reais. O outro ganha 100 reais, deu 10 reais. Deus se agradou mais de quem? Do 100. Você diz: não, pastor, foi só 10 reais que foi dado lá. 10 é muito menor do que 900. Mas o 900 não foi fiel, não foi dízimo. Não foi dízimo. Por mais que foi alto o valor. Percebe? O princípio é: Deus se agrada da obediência. Deus quer que nós obedeçamos os mandamentos que Ele ordena. É isso que a gente tem que pensar. Vou fazer o culto, tá? Qual que é o critério? Como que Deus ordena isso? Saul se perdeu por causa disso. No capítulo 15, você encontra a rejeição de Saul novamente se dá, porque Deus mandou ele chegar lá e matar todos daquela guerra. Mas ele vai voltar e trazer coisas, dizer: eu vou trazer coisas para oferecer a Deus, para agradar aqui para o povo. Deus diz: não, tinha ordens específicas, o que deveria acontecer? Obedecer é melhor do que sacrificar. O que é sacrificar? Às vezes a gente pensa que sacrificar, nessa frase, né, obedecer é melhor do que sacrificar, é o cansaço extenuante nosso. Não, não é essa a ideia. Sacrificar era aquilo que acontecia no culto. Está dizendo: mais do que ir ao culto, Deus se agrada em obedecer aquilo que vai acontecer no culto. É disso que Deus se agrada ao pensarmos em adoração. Pastor, aqui. Josi. Davi também teve um episódio em que ele vestiu Sim. Aqui, ó. estola sacerdotal, e ele foi autorizado por Deus para fazer isso, porque ele não foi ungido sacerdote, né? Sim, aqui, ó. Usar e a lição que Davi aprendeu. Você pensou no primeiro rei, Saul. Você vai chegar no segundo rei, que é Davi. O que é o símbolo da adoração? A arca da aliança. A arca da aliança. A arca da aliança, no período aí, tinha sido perdida, lá no início de Samuel, tinha sido levada pelos povos. Por quê? Porque acreditavam que a arca da aliança dava vitória ao povo. Deus deu vitória ao povo através da arca? Deu, muitas vezes. Era o símbolo da presença de Deus. Mas Israel começou a desobedecer a Deus. Mas chegava qualquer coisa: vamos para a arca da aliança, pega a arca da aliança, a gente ganha. Fazendo o nome de Deus como um amuleto. Muitas vezes a gente faz isso, a gente vive quebrando a lei de Deus, mas quando a coisa aperta, Deus. Pronto.
Eles fizeram isso com a Arca da Aliança. Aí um dia levaram a Arca da Aliança lá para o combate, perderam a arca, roubaram a arca deles e levaram para a terra dos filisteus, porque o poder não está na arca. Embora a arca fosse poderosa por ser a presença de Deus. Mas com o desprezo do povo de Israel, Deus se ausentou dele. Quando ficou sabendo isso, ele caiu, disse, foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor, roubar a arca. Passou-se o tempo, teve Saul no trono, Davi, e Davi é o cara vinculado à adoração. A gente não vai entrar tudo em Davi aqui, porque eu vou deixar para falar dele quando eu falar de música. Davi é o cara que mais escreve salmos e tudo mais. É alguém muito voltado com a adoração. Já começa a responder um pouquinho, tá, Josi? Mas eu não vou entrar em tudo que o Davi fez. Mas aí Davi diz, sabe de uma coisa? Tem algo que está faltando nesse negócio. A Arca da Aliança. Vamos buscar essa arca. E aí ele manda trazer a arca. Só que quando ele vai trazer a arca, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, você lê lá. Ele manda trazer num carro de boi. Um carro de boi, você colocava a arca e fazia mais rápido o percurso. Ele coloca a arca no carro de boi. E Uzá está lá, conduzindo esse negócio. De repente o boi tropeça. E a arca vai cair. Sabe o que Uzá faz? O que você faria lá na hora? Ia tentar segurar a arca, né? Não era uma boa ideia. É melhor deixar cair. Mas Uzá foi segurar a arca. Ele colocou a mão na arca e de Deus dizia, Uzá morreu. Morreu. Davi ficou transtornado com aquilo. Davi chegou a dizer, deixa essa arca aí, não vou mexer nesse negócio mais. A arca vai para a casa de outro cara lá, e de repente a casa do cara começa a prosperar. Ué, então o problema não é a arca, né? A arca na casa do cara, o indivíduo está prosperando. Foram ver o que tinha acontecido. Aconteceu que estava tudo errado. Deus, quando mandou construir a arca, e lembra? Às vezes a gente perde de vista, porque é texto muito repetitivo, né, narrativo. Você pega Gênesis, Êxodo, aí começa a dar as leis. Boa parte daquelas leis tem a ver com as coisas do culto. Como que deve ser a bacia de bronze? Assim, tal. Qual deve ser a medida da arca? Desse jeito, faz assim. Deus deu as medidas, Deus deu tudo. Tudo que ia acontecer no culto, Deus detalhou. E Deus disse uma coisa, na arca vocês vão colocar argolas, e a arca vai ser transportada, colocando dois varal nela, onde as pessoas vão carregar essa arca. E o sacerdote é que vai carregar a arca. E a tantos passos vocês vão fazer sacrifícios. É assim que você caminha com a arca. Aí Davi viu que estava tudo errado do jeito que ele fez. É por isso que a arca foi cair. A arca não queria cair se tivesse sido conduzida do jeito correto. Às vezes a gente só perde de vista a arca caindo, né? Mas a arca está caindo é porque tudo já estava caindo há muito tempo em Israel. A forma de conduzir a adoração a Deus estava mal. Agora você vai olhar o coração de Davi, ele estava mal intencionado? Não, ele não estava mal intencionado. Ele só não foi prudente em entender. Tanto é que aí ele entendeu. O próximo episódio que você tem da arca é uma coisa linda, eles trazendo, adorando e tudo mais, seguindo os rituais. O sacerdote traz a arca para chegar no lugar onde vai acontecer o culto. Nem todo o trajeto é culto, tá? Não era culto o trajeto. Mas a arca era o símbolo da presença de Deus e tinha uma ordem específica quanto a mexer com a arca. Então percebe como que Davi aprende essa lição. Aprende essa lição. De que Deus quer ser adorado do jeito que Ele ordena. Chega até o ponto de Davi querer construir um templo para Deus, lembra? Porque existe o tabernáculo. Como é que é essa história do templo, do tabernáculo? Quando Deus foi tirar o povo do Egito, vai dando as leis, Deus diz, olha, vai construir um tabernáculo, vocês vão andar, vocês pararem num lugar, vocês armam o tabernáculo, faz o culto aí, a arca fica dentro dessa tenda. O tabernáculo serviu durante o período da peregrinação. Agora eles estão em Israel, um lugar fixo, não tem que mexer mais. Davi está unindo o povo, Davi já trouxe a arca da aliança, colocou lá no tabernáculo, já tudo. Davi disse, sabe de uma coisa, gente? Eu tenho um castelo para mim, e Deus não. Eu vou transformar esse tabernáculo no templo. E ele vai e fala com o profeta, Natan diz, ok, beleza. Porque parece uma boa ideia, tranquilo, né? Natan nem consulta. Aí você chegou, perguntou ao pastor, o pastor disse, pode, tranquilo. Aí depois o pastor chega em casa e diz, rapaz, mas tem aquele texto bíblico lá. Mais ou menos assim, Natan voltando para casa, Deus disse para Natan, não consultaram a mim.
Eu não quero que seja feito um templo agora. Sabe de uma coisa? Davi foi um homem de guerra, homem de sangue. Davi teve um papel na história, expandir. O filho dele vai construir um templo. Aí tem que chegar para Davi e dizer: Davi, você não pode construir o templo. Seu filho vai. Deus disse isso, assim, assim, tal, tal. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele entende. Tanto é que ele vai juntar material, ele vai ter riquezas, fazer um monte de coisa para que Salomão construa. Ele tem essa ciência de que não é ele, que é Salomão, mas ele vai deixar as coisas que Deus deixa que ele faça, para que isso aconteça. Alguém que está entendendo esse papel. Como eu disse, eu estou dando saltos, tá? O que faz a Bíblia ser um livro é isso: você pega tema e você pega todo o período bíblico tratando desse tema. Pós-morte de Davi, vem Salomão. Salomão constrói o templo, Deus aparece no templo, Deus diz: olha, essa casa está consagrada por causa da minha presença. Eu estou aqui, o dia que vocês obedecerem o meu mandamento, eu vou abençoar vocês. Quando vocês quebrarem o meu mandamento, eu faço vocês serem espalhados. Há uma aliança sendo firmada com Salomão aí, por causa de Davi. Passa-se, Salomão morre, vêm os filhos de Salomão. E aí existe uma divisão do reino. Olha, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 12. E aí você vai ver a criação pragmática do culto dos samaritanos. O Roboão estava reinando em Israel. E aí ele é um filho de Salomão, e aí há o pedido para que diminua os impostos. Ele consulta e diz: não vou diminuir imposto coisa nenhuma, eu vou aumentar os impostos. E aí gera uma divisão. Jeroboão vai conduzir as tribos do norte. Lembra, Jacó tem 12 filhos, as 10 tribos formam as tribos do norte e as 2 do sul. As 2 do sul ficam debaixo do reinado do filho de Davi, da descendência de Davi. As tribos do norte vão seguir um novo rei chamado Jeroboão. Olha lá, o 2 Reis, capítulo 12, verso 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Hoje à noite vocês vão ver quem é Efraim. A gente vai pregar sobre José. Jacó, lembra de Gênesis? Efraim é um dos filhos de José. E passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: então esse cara está reinando, já arrumou uma capital de certa forma para acontecer, já organizou algumas coisas. Ele diz: tem um detalhe, a cultura o povo precisa ir adorar em Jerusalém. Existe uma lei sobre isso em Deuteronômio. Onde Deus colocasse a arca, aí o povo deveria se movimentar e ir até lá. Sairia de onde estivessem para ir a Jerusalém, para adorar naquele lugar, porque aí estava o tabernáculo, nesse momento já estava o templo. Olha lá, verso 26, disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Ele diz: sabe de uma coisa? Todo ano esse pessoal sair daqui, ir lá em Jerusalém, e adorar lá no templo, eles vão começar a seguir o rei de lá. E eles vão me tirar desse reinado, eu vou perder o meu poder, o meu governo. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer um culto aqui, para que ninguém precise ir a Jerusalém adorar. Olha lá o verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, né? E vai ouvir pessoas, diz: mas as pessoas estão querendo. Qual que é o melhor caminho? É esse. Como que a gente soluciona isso? É isso. Mas é isso que Deus disse. Se não vem um conselho que vem das Escrituras, não é por maioria que se decide no reino de Deus. O reino de Deus não decide as coisas por maioria. O reino de Deus decide as coisas pela Escritura. A maioria deve se submeter à Escritura, mas não é pela maioria. E ele está buscando conselhos e conselhos equivocados. Ninguém diz para ele: Jeroboão, esquece esse negócio, cara. Você quer brigar sobre reinado, você briga. Agora não tenta usar a religião para unir o povo, não, em seu favor. Passou-se muitos anos e os políticos continuam fazendo isso. Querem usar a religião
para manter o seu poder político. De várias vertentes, várias ideologias, ao longo do tempo isso acontece. E aqui eles vão criar um culto então, olha lá. Pelo que o rei tendo tomado, estou lendo o verso 28, conselhos, fez, vamos ler? 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E o ser humano não é tão criativo assim, né? Você lembra de algum lugar que teve bezerro? Imagem de bezerro? Lá de Êxodo. Eles estão voltando na história e repetindo. Heresias são assim, são requentadas. Oi? Dobrar a dose. Dobrar a dose. Heresias são assim, você pega heresia, você diz, é inédito. Não, isso é uma nova roupagem, mas já aconteceu lá no passado assim. É isso aqui, eles estão revoltando lá e buscando alguma coisa, e dizendo, está aqui, pare de subir a Jerusalém, olha mais. Pôs em Betel e o outro em Dan. Colocou um em cada lugar, e disse, nem precisa ir também num lugar só não, tá até mais fácil. Lá todo mundo tem que ir só num lugar, viajar. Aqui a gente coloca nas 2 cidades mais importantes, está mais perto de vocês, está mais cômodo, E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também uns santuários nos altos, e dentre os povos constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Ele criou sacerdotes também, diz, lá tem sacerdote? A gente também tem sacerdote. Lá é da tribo de Levi, aqui a gente coloca da nossa tribo mesmo. É uma religião sendo construída. Verso 32, fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que se fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote nos altos que levantara no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer. Subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Se você parar um pouquinho e você for só pragmático, você ia dizer assim, rapaz, olha como... Aqui, eles têm 10 tribos, aqui em Jerusalém a gente só tem 2. A gente já está mal nisso, a gente já perde para eles na quantidade de tribos que eles têm. Na facilidade de adorar, você viu? Lá eles adoram, tem vários lugares para eles adorarem. Você viu como é que ele está, entre aspas, né, plantando igreja? Abriu diversos lugares altos para adorar, colocou diversos sacerdotes. E aqui tem aquele negócio muito fechado, tem que ser lá da tribo de Levi, aí exclui um monte de gente. Lá não precisa ser da tribo de Levi, qualquer um pode se tornar sacerdote. Pragmaticamente, lá está bombando, mas está errado. É um culto criado na mente de Jeroboão, a partir das conversas, a partir da construção humana, a partir da história, mas nada ligado com as escrituras. Para aqueles talvez fosse um pouco mais saudosista, ele podia citar a história, dizer, não rapaz, quando saiu, Arão fez também um bezerro lá, aí conta pela metade, né? Não diz o que aconteceu com aqueles que adoraram o bezerro lá. Então, isso que a gente precisa estar atento, porque isso aqui não é só lá, isso é o tempo todo nas escrituras. Percebe? Peguei com Caim e Abel, já estou muitos anos depois. E o que está acontecendo? Briga envolvendo a adoração. Há uma frase muito usada hoje em dia, né? Antigamente as pessoas diziam assim, procura uma igreja mais perto da sua casa. Se alguém começasse a conversar e tal, você evangelizava alguém, e aí, qual igreja que eu vou? Vai numa igreja mais perto da sua casa. Porque de fato, a gente não está pregando igreja. Não, a gente está pregando Cristo. Mas hoje em dia, muitas pessoas dizem, mudei a frase, agora é assim, procura a igreja mais perto da sua Bíblia. Às vezes você vai andar longe, e tem, tá? Regiões aqui perto, há um tempo atrás, tinha gente que ia para uma outra cidade. Não tem igreja lá não? Tem, mas não tem a adoração correta. Então, às vezes vai requerer um pouco mais de sacrifício nosso. Porque há uma popularização de igrejas, mas nem todas as igrejas estão seguindo o princípio bíblico. Eu não estou dizendo que só existe uma igreja, tá?
Não é essa igreja nossa aqui que é a igreja certa, não. Há muitas igrejas boas, graças a Deus por isso. Mas sempre tem que avaliar pelo critério da Escritura. Esse é o critério. Não podemos mais basear apenas no critério geográfico. Não dá. Não dá. Aí a história vai, aí vocês dizem, tá, então só lá que deu problema, as tribos do sul ficou tudo tranquilo. Nada. O culto foi se corrompendo. Então eu vou fazer um salto, né, de vários reis. E aí você vai ver lá em Jerusalém, aonde tinha o templo, aquela coisa toda, tudo certinho, como é que eles também se perderam. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23. Então as duas tribos do sul ficaram com o templo, com a arca, e começaram bem, razoavelmente bem, mas depois foi se perdendo. Olha lá o capítulo 23, olha o verso 4. Então o rei, ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta, vamos ler? Que tirassem todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles para Betel. O que está acontecendo aqui? Josias vai fazer uma reforma, porque quando eles estavam mexendo no templo, acharam o livro da lei. Olha que nível que chegaram. Eles perderam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, principalmente a parte de Deuteronômio, chamado livro da lei. Perdeu isso. Estava lá, abandonado, ninguém sabia onde estava. Alguém construindo achou aqui o livro da lei. Aí Josias foi ler, e olhou e disse, gente, a gente está fazendo tudo errado. Aí ele começou a fazer uma reforma, reforma agora espiritual. Ele diz, tira os ídolos dentro do templo do Senhor. O mandamento diz, não terás outros deuses, não farás imagem. Dentro do templo estava a imagem. Ele está dizendo, tira isso daqui, queima isso, joga isso fora. Eles tinham sacrificado a crianças. É toda uma reforma, depois se você tiver curiosidade, leia a história. Eles vão celebrar o sacramento da Páscoa. Começa lá no capítulo 22, tá? A história, você vai ver a série de erros. Então como é que isso chegou assim? Foram aos poucos. Ninguém vai colocar um ídolo, ninguém vai chegar aqui na igreja e botar um ídolo aqui do nada. Ninguém faz isso. Aos poucos você vai quebrando com os princípios que Deus estabeleceu no culto. É isso que aconteceu. E Josias acha o livro da lei, e a partir do livro ele faz a reforma. Pronto, resolveu, fez a reforma, a vida que segue. Que nada. Mais à frente o povo vai desobedecer, o culto é tão degenerado, eles são levados cativos para a Babilônia. 70 anos de disciplina. Quando volta uma minoria mais fiel, passado pela prova do fogo, você diz, ufa, agora vai. Chega uma batalha de purificar, eles têm que tirar pessoas de lá que estavam misturadas com as religiões falsas. Tem um grupinho fiel, agora vai. Começa um tempo, você chega no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, Deus falou, tomara que tivesse se fosse na linguagem de hoje, um cabra macho para fechar a porta do templo. Ele disse, tomara que tivesse alguém que impedisse que alguém chegasse lá e acendesse inutilmente o fogo do altar. Se fosse no dia de hoje, que o diácono proibisse que no domingo a gente fizesse um culto. Deus, porque está tudo errado, vocês oferecem o pior que vocês têm, oferecem o animal manco, cheio de defeitos. Vocês estão com a família toda dilacerada, há vários casos de adultérios. Ele destroça o povo. Vocês me roubam no dízimo, nas ofertas. Malaquias todo é um livro de sentença. O último livro do Antigo Testamento termina com um problema na área do culto. Começa com um problema na área de culto e termina com um problema na área de culto. Mas Deus diz, vai vir o mensageiro do Senhor, ele vai preparar o caminho e vai vir um anjo do Senhor, que é Jesus, que vai restaurar as coisas. Ele vai chegar e vai colocar ordem nas coisas, que é Jesus Cristo. Aí você vê Jesus chegando e Jesus conversando com a mulher samaritana. Lembra de João capítulo 4? Lembra da pergunta da mulher samaritana? Onde é que deve adorar? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. Ela está remetendo a qual episódio dessa história? Está em algum desses aqui que eu citei. Qual que é? Ela faz uma pergunta, onde é que deve adorar? Eu sei que a resposta, não, Jesus vai dar a resposta. Mas a pergunta dela, uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá, em Jerusalém. Mas onde é que deve adorar? Ela está se remetendo a qual episódio? Aqui, ó. Ela é uma samaritana, ela aprendeu na geração dela que tinha
o lugar de adorar lá no Samaritano. Não precisava ir em Jerusalém, coisa nenhuma. E ela está perguntando para Jesus, desde que tu és profeta, você adivinhou a minha vida, sabe dos quantos casamentos eu tive, desde que tu és profeta. Agora responda para mim, afinal de contas, onde é que deve adorar? Adorar aqui ou adorar lá em Jerusalém? Qual é o lugar? Aí Jesus responde para ela, bem, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas antes ele disse para ela, ei, o lugar de adorar é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Ele diz, até esse momento o lugar de adorar era lá em Jerusalém. Esse culto aqui está todo equivocado. Mas já vem a hora e já chegou, em que não vai ser mais ligado a um lugar. Vai ser em espírito e em verdade. Espírito e verdade vai conduzir a adoração. O que é verdade? Jesus não está dando, irmãos, carta livre para adorar. Às vezes as pessoas dizem, no Antigo Testamento tinha um monte de restrição, agora é carta livre. Não, Jesus está dizendo, é em espírito, mas é em verdade, a partir daquilo que eu falar que é a adoração. Não é só de boa intenção, mas de acordo com a verdade revelada. Pronto, resolveu o problema? Será que nunca mais tem problema na área do culto? Não teve. Presbítero Farley. Sim. Oi? Do lugar, não é mais o templo de Israel, porque agora o culto não está ligado em pessoas. Eu volto aqui talvez na próxima aula para a gente fazer o fechamento, porque é muita coisa para fazer toda a transição, né? Mas assim, a ideia é que até aí você tem as leis cerimoniais. Como é que vai adorar? Vai fazer a Páscoa lá em Jerusalém, vai matar o cordeiro. Jesus está dizendo, vem a hora, e a hora já chegou, eu estou aqui, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, não é mais em fisicalidade, em espírito e em verdade. Ele não está tirando a parte da verdade. Existe uma norma para conduzir essa adoração. Vai continuar existindo uma norma de adorar, mas essa norma não é mais igual à do Antigo Testamento, que era voltada para simbologias físicas, de Jerusalém, do templo, tinha sumo sacerdote, diz, chegou a hora em que essas coisas vão partir. Morte e ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, e a ascensão de Cristo, essas três coisas estão interligadas, mas assim, na morte e ressurreição que quebra-se esse canal, na ascensão de Cristo, que é 40 dias depois, né, da sua morte. Na ascensão, 50 dias depois, desculpa. Não, 50 dias depois é o Pentecostes. 40 dias depois, na ascensão de Cristo, Cristo sobe aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele derrama o Espírito Santo. Aí torna essa adoração generalizada em todas as pessoas. E a gente às vezes esquece da ascensão, né? A ascensão é fundamental. Quando ele subiu lá e concedeu dons aos homens. Aqui na vida e morte, ele cumpre a lei, ele acaba com a lei, mas ele ainda não habilitou todo mundo ser sumo sacerdote. Isso só vai acontecer quando ele chegar aos céus, sentar à destra do Pai. Efésios capítulo 5 vai dizer, tendo sentado, ele derramou dons aos homens. E aí todos nós passamos a ser sacerdotes de Deus. Mas ainda continua sendo em espírito e em verdade. Não é que assim, agora cada um pode adorar de um jeito. Não. Continua, tem que ter oração, tem que ter um monte de coisa. Só que o que muda é os elementos. A gente não adora mais oferecendo um sacrifício. Aliás, é pecaminoso. Vai em Hebreus, né? Hebreus tem um livro todinho para dizer, vocês estão adorando de forma do Antigo Testamento. Não pode mais. Aquilo que podia, agora não pode mais. Agora é ofensa a Deus. Suponho que a gente chega hoje aqui e diz, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos fazer um negócio bem bonito, vamos oferecer um carneiro aqui. Está lá, ainda eu cito um texto bíblico, né? Está lá, a Bíblia diz que deve oferecer. Quer dizer, entende? Não, houve um avanço da história, isso é um símbolo de Cristo, e com isso eu estou esquecendo que Cristo existe agora. Cristo já fez essa obra, então passa a ser pecaminosa, mas continua sendo espírito e em verdade. A gente chega nas igrejas do Novo Testamento, irmãos, aí eu vou pegar a igreja de Corinto como um exemplo. Abra aí Coríntios capítulo 11, só para você ter ideia. 1 Coríntios 11, eu vou voltar na parte de Jesus e a igreja, mas só para você ter essa noção. Olha 1 Coríntios 11. Olha o verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vós vos ajuntastes, não para melhor, sim para pior.
Paulo está dizendo, aí, quando vocês reúnem aí o culto de vocês, e aí vocês vão celebrar a ceia, Paulo diz, eu não tenho nada a louvar. Vocês estão se juntando não para o melhor, para o pior. A ceia estava tão desorganizado o culto que tinha gente que saía embriagado. Tem gente que não perdeu o significado da ceia, achou que a ceia era para comer. Aí tinha gente que comia e o outro não comia. Aí diz, vocês estão distorceram tudo. E não só isso, tá? Aí você vai, Coríntios 11, Coríntios 12, tinham dons espirituais e virou uma bagunça com os dons. Coríntios 13, ele vai dizer, vocês precisam se amar. Se não houver amor, de nada adianta. Percebe, ele está dizendo para uma igreja extremamente visual. A igreja mais visual que tinha é a igreja de Corinto. Tinha muitos dons acontecendo, mas não tinha amor. Um não conversava com o outro, um queria ser mais do que o outro. Então Deus não está impactado com uma música muito bonita. Não é que Deus é contra uma música bonita. Mas Deus está preocupado com a nossa adoração em espírito e em verdade. Senão não resolve nada. Não é apresentação diante de Deus, é um culto diante de Deus. Aqui estava tudo errado, eles estavam vivendo em guerra, tinha grupos dentro da igreja e se reuniam, cada um para adorar a si próprio. Coríntios 14, 23, ó. Se pois toda a igreja se reunir, percebe? Ele está falando de culto público, igreja reunida, no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, porventura que estáis loucos. Todo mundo falavam, aqui tinha o dom de língua, que era idioma, não vou entrar no ponto aqui, mas o dom usado de forma equivocada, todo mundo falava, ninguém entendia nada. Aí dizia, o incrédulo vai dizer que vocês estão loucos, tem que ter ordem e decência. Aí Paulo vai dar ordens. Olha lá o verso 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro a língua, e ainda outra interpretação. Vamos ler agora? Tudo feito para edificação. Ele está dizendo, tem que ter edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto, sucessivamente, haja quem? Interprete. Precisa haver entendimento. Se alguém chegar aqui e orar em inglês, não vale. Tem que ter alguém que traduza aquela oração. Pode ser o John Piper, um grande pregador. Se você trouxer ele aqui para pregar e não colocar alguém para interpretar, não valeu. Não valeu. Precisa ter entendimento. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, ei, vocês estão bagunçado tudo. Olha lá o verso de número 28. Ó. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, caladinho. Olha lá o verso de número 33, ó. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele diz que existe regra, não é só para a igreja de Corinto. Ele está dizendo, gente, existe regra que vale para todas as igrejas. Não é a cultura de Corinto, é todas as igrejas. Deus é um Deus de paz, Deus não é um Deus de confusão. Não pode ser assim. Tem que ser desse jeito, como acontece em todas as igrejas. Ele vai dizer sobre a posição das mulheres, vai dizer que assim deve acontecer em todo lugar. Olha lá o verso de número 40. Ó. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, um pouco desses princípios eu vou trabalhar nas outras aulas. Talvez você ficou um pouco com dúvida. O que é ordem e decência, pastor? Como é que é isso? Isso a gente lida depois, tá bom? O que você tem que sair daqui ciente? Com esse gráfico. Que culto é coisa séria. Olha como é que eu comecei no início da história e fui até a igreja de Corinto, por exemplo, pegando só pontos. Não é à toa que Apocalipse termina com um culto. Vieram e todos adoraram ao Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, todo o louvor. Então esse é o grande chamado da nossa vida. Espero que você que esteja aqui possa retornar domingo que vem para a nossa continuidade deste estudo, para mim muito importante, para a sua vida e para a vida da igreja, o que nós fazemos todos os domingos diante do Senhor. Vamos colocar de pé. Deus, obrigado porque é um privilégio que nós temos de conhecer o Senhor, de ter uma relação pactual contigo, de estarmos debaixo de uma aliança. Podemos nos reunir todos os dias do Senhor para falar com aquele que nos criou e aquele que nos resgatou, nos dando uma nova vida.
Obrigado, ó Deus, porque no culto o Senhor está treinando o nosso coração em sermos como Tu és, em fazer aquilo que o Senhor gosta que seja feito, para que um dia nós possamos, sem nenhum pecado, oferecer a Ti o culto da nossa vida e o culto congregacional no novo céus e nova terra. Até lá, ó Deus, nos dê seriedade para tratar desta matéria. É quando o temporal se encontra com o atemporal, que é o Senhor. Quando aquele que é matéria, que somos nós, nos encontramos com aquele que é imaterial, que é o Senhor. Por isso, ó Deus, nos faça termos zelo e nos faça termos decência e ordem e alegria de saber que somos filhos daquele que nos chama para adorar a Ele. Oramos em nome de Jesus. Amém.